O Salmo de número 107, ele traz um título da seguinte forma: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam, em geral, todos os homens. Porém, além deste título, que a gente chama de epígrafe, eu vejo como que o homem é falho, pois quando muitas das vezes atingem seus objetivos, esquecem-se do nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes são afligidos, não pela maldade, mas pela bondade de Deus. Porque até mesmo no meio da aflição, Deus quer mostrar a sua bondade. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, ou nesse dia. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em nossos corações. E no final, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Vamos ao Salmo. Deem graças ao Senhor todos, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ainda tem mais passagens, mas como que Deus é bom? Como que a Bíblia ela é enfática em dizer que o amor de Deus permanece para sempre? E que nós podemos ver a bondade de Deus, e a bondade é algo que está em todos os seres humanos, em pequenos goles. Porém, a bondade completa, ela está em Deus. Porque Deus é bom em todo o seu ser. E não há maldade em Deus. E a bondade, ela faz parte dos atributos de Deus, dos atributos divisíveis. Por isso que nós temos um pouquinho dessa bondade em nós. Mas a bondade completa, ela está em Deus. E aqui, diz o salmista, aleluias, que na sua aflição, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou da tribulação. Quantas vezes andamos aflitos e desesperados, e no meio da luta lembramos de Deus. Às vezes deixamos para lembrar do Senhor no final. Seria muito mais fácil se lembrássemos no início. Aleluias. E diz a palavra que o Senhor os livrou-os da tribulação. Versículo 10 continua dizendo: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, os sujeitou a trabalhos pesados, e eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, e os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Como Deus é fiel, e Ele está atento à oração
até mesmo daqueles que o desprezam, que andam nas regiões da sombra da morte. E diz a palavra que aqueles que estavam nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Então que nesta noite, neste dia, a luz de Cristo, a luz do Senhor Deus, ela possa raiar, brilhar sobre a sua vida. Se talvez você estiver indo por um caminho diferente do que Deus tem preparado para você, ainda dá tempo de você reconhecer o Senhor no seu caminho e clamar a Ele, pois Ele tem uma chave para abrir o seu cadeado. Ele pode quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, e fazer um milagre na sua vida ainda hoje. Versículo 17. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa de suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra, glórias a Deus, e os curou e os livrou de sua morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as obras com cânticos de alegria. Até mesmo pessoas que se dizem estarem tão satisfeitos com tudo que têm conquistado, mas que têm desprezado os caminhos do Senhor e andado em caminhos de rebeldia. Muitas das vezes têm tudo, mas não conseguem ter alegria em tudo que conquistaram. Não conseguem ter prazer até mesmo em um prato de alimento, uma comida que às vezes gosta tanto. E às vezes está se definhando através de uma depressão, de uma angústia, de uma tristeza, achando que tudo perdeu sentido. Não tem prazer nem mesmo em se alimentar. Mas quando clamar ao Senhor, aleluias, e reconhecer o amor leal do Senhor, diz a palavra que o Senhor vai enviar a sua palavra e vai livrar da sua morte. Porque a consequência, muitas das vezes, é o desprezo pela palavra de Deus. Não se esqueça que a palavra de Deus é o próprio Cristo. E continua no versículo 23. Fizeram-se ao mar em navios para negócios nas imensidão das águas. E viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantavam as ondas, subiram aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, em toda a sua habilidade, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação, glórias a Deus, em que se encontravam. Reduziu a tempestade em brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou por um porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e louvem na reunião dos líderes. Interessante é que, na sua busca por conquistas, foram até o mar, conseguiram projetar navios, grandes estruturas, e confiaram nas suas estruturas, mas não glorificaram ao Deus do mar. E nem mesmo olhando para uma imensidão tão grande que é o mar, algo tão soberano e profundo, uma intensidade em que
por si só ela fala conosco, pois é difícil olhar para o mar e não ver Deus. E aqui nos dá a entender que nem mesmo o mar, nem mesmo a imensidão das águas, fizeram com que eles viessem a temer ao Senhor e glorificar ao Senhor, pois confiaram no seu braço de carne. Então, com uma palavra, Deus fez com que o mar ficasse revolto. E toda aquela confiança que eles tinham outrora, ela se perdeu. Ficaram cambaleando, ou seja, em um mar revolto, desesperados, e toda a sua coragem ela se foi. Quem sabe você tem tanta coragem, ou já teve, mas no momento está dizendo: olha, eu não consigo mais, não sei mais o que fazer. Aleluias, é hora de você olhar para o Deus do mar, para o Deus de toda a terra, e reconhecer que você é pó, e que você nada pode sem o Senhor. Talvez Deus tenha dado corda para você ir até onde você chegou agora. Mas agora é o momento que Deus vai puxar, ou que está puxando. Mas a bondade de Deus está fazendo isso para que você reconheça que Ele é soberano. E que a última palavra ainda é do Senhor. E que Ele pode fazer esse mar se acalmar. Fazer uma brisa, aleluias. Trazer bonança lá, xerikalahai, alebá, xaralamassuri, anderekalai, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Deixe de resistir ao Senhor. Não resista mais. Sabe, se quebre na mão do Senhor. Se derreta na mão do Senhor e deixa Ele fazer de você aquilo que está no coração dEle. Quem sabe um vaso novo hoje. E para irmos para o final, diz da seguinte forma no versículo 33 em diante: Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Aleluias! Nós vemos aqui que muitos lugares passam por sofrimentos. Bairros, cidades, estados, países, nações, por causa da maldade dos seus moradores. E Deus mostra que não adianta lutar contra o Senhor. Deus é soberano. E Ele está acima de todas as coisas. Reconhecer a nossa pequenez é o melhor remédio. Nos curvarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz que, ainda que eu confie, que eu creia ou não, diz a palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o final diz assim: quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, os sábios, e considerem a bondade de Deus. Aqueles que endurecem o coração, nem mesmo vendo e sofrendo e vendo tudo isso, eles se calam, são rebeldes. Mas diz a palavra que aqueles que reconhecem, aleluias, aqueles que são sábios, aqueles que entendem os caminhos do Senhor, eles abrem as suas bocas e glorificam o nome do Senhor. E Deus dá um conselho: reflitam nisso, os sábios. Então seja sábio hoje,
e considere a bondade de Deus. Quero orar pela sua vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, como um servo teu, como ministro do teu evangelho, orando por todos estes que estão ouvindo e vendo, Pai, este vídeo, ouvindo esta palavra. E chegaram em um ponto em que estão dizendo: eu realmente preciso do Senhor. Estou cansado de lutar com minhas próprias forças. E eu me curvo ao Senhor de toda a terra agora. E reconheço que só o Senhor é Deus. Então eu peço, Pai, que aquilo que estava confuso, Senhor, venha se retirar, Pai, da vida dos teus filhos. Que toda a confusão, Senhor, ela retroceda e caia. Que toda a escuridão, Senhor, ela se transforme em luz. Que todas as montanhas sejam aplanadas agora, Senhor. Que o mar, Senhor, ele se cale e se torne, Pai, ó Deus, em grande bonança. Que o vento se transforme em uma brisa suave. E que a tua bondade, Senhor, alcance a vida de cada um dos teus filhos. Que toda a enfermidade retroceda, recue agora. Que toda angústia, que toda falta de apetite, que toda falta de sono, que toda falta de paz, em nome de Jesus, retroceda e caia agora. Senhor, envia a sua palavra, secalamasharalamakai. Ó Deus, como o Senhor está fazendo agora, e cure os teus filhos. Cure, Pai, ó Deus, cada um que está ouvindo e vendo, Pai, este vídeo. Leva uma paz que entra nos seus lares, em suas vidas, mentes e corações. Eu os abençoo, Pai, e declaro que o Senhor é justo e fiel, e o Senhor é bom o tempo todo. O seu atributo, Pai, um dos seus atributos é a bondade. Ó Deus, o Senhor divide conosco. Nos ajude, Pai. Ó Deus, a alcançarmos, Pai, ó Deus, aleluias, esta bondade, Senhor, no nosso entendimento, para que possamos reconhecer que o Senhor é bom o tempo todo. E que o Senhor jamais falha, e que o Senhor jamais abandona aqueles que reconhecem o Senhor, que reconhecem os seus pecados, e que se arrependem dos seus maus caminhos. Eu declaro uma bênção, Pai, especial e sem medida sobre a vida dos seus filhos agora. Que toda ação do adversário que se levantou para matar, roubar e destruir, em nome de Jesus Cristo, sai, vai embora. E eu declaro a bênção do Senhor. Receba a bênção completa, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Deus te abençoe. Jesus te ama. E não se esqueceu de você. Fica com Deus.